Bom dia! Um bom dia gigante no ritmo do coronavírus, que não é brincadeira. Para abrir esse bom dia, para comunicar que logo mais a nossa live será diferente. Pela primeira vez em quase um ano do canal. Estaremos fazendo das nossas próprias residências a nossa live. Você vai poder participar tranquilamente também da sua residência. O momento de dar exemplo, o momento acima de tudo é evitar que qualquer assunto outro a não ser a saúde seja o mais importante a ser debatido. O futebol, Abel, Vasco, Campeonato Carioca, jogos da CBF, nada disso é nem de perto tão importante quanto a saúde. Por isso, logo mais na nossa live, eu estarei fazendo da minha casa, o Emerson Rocha da casa dele, o JP Escofano da casa dele, e nós teremos o Diogo Santos, o torcedor que fez o projeto Meu Gestor Gigante, estará direto de Barra do Piraí participando conosco. Vai ser um grande prazer bater um papo com todos vocês diante desse momento complicado. Acabado o jogo ontem, o Vasco perdeu por 2-0 para o Fluminense, numa campanha incrivelmente ruim, todo mundo na expectativa. Agora o Abel cai. Eu só vou contar a vocês o que aconteceu. Acabado o jogo, é praxe, reunião dos jogadores, a reza, a roda da reza. Abel participou, agradeceu a participação de todos, lamentou a derrota e marcou reapresentação para a próxima terça-feira. Ao sair do Maracanã, o companheiro Fred Gomes da Globoesporte.com, a quem agradecemos, fez esse vídeo mostrando que Abel, que não falou para ninguém da imprensa e tampouco para as mídias do próprio Vasco da Gama, estava para poucos amigos. Eric, não pode não. Abel, você daria uma palavrinha pra mim? Não. 3 são os pilares que hoje, de alguma forma, sustentam o técnico Abel Braga no Vasco. Primeiro, amizade e história. O presidente Alexandre Campelo tem uma amizade muito forte com o Abel Braga, desde a época em que Abel era técnico do Vasco, Campelo médico também do clube, e a história de Abel Braga. No entanto, talvez isso esteja um pouco abalado, porque ontem, diferente da última quinta-feira, quando os dois se falaram durante muito tempo, e o presidente Campelo, informação que nós demos em absoluta primeira mão, pediu a Abel que ficasse, diferente daquilo que Abel comunicou na roda da reza, de que ele pediria demissão, ontem não houve esse papo. Cada um saiu para um canto. A questão da multa. A multa de Abel é exatamente metade do salário dele, de um salário mensal. Não é uma multa muito alta, mas o Vasco já deve um mês de salário a Abel e teria que pagar esse mês, além de pagar metade de um salário. É muita grana para um clube que anda em situação complicada. Por isso se espera que o Abel sim possa pedir para sair. Terceiro ponto, que eu acho hoje que é o ponto que está mais pesando. O fato do presidente Alexandre Campelo não ter ninguém para substituir Abel. Não que Abel seja um treinador hoje tão importante. É porque não há ninguém no mercado com um perfil básico. Segurar a onda de ser treinador do Vasco. Eu pude conversar com algumas pessoas que estavam no vestiário, gente que saiu depois, e todos foram unânimes em dizer: Abel está muito, mas muito chateado e muito irritado com a situação. É claro, veio para o Vasco com uma expectativa, apesar de que na sua coletiva de apresentação deixou bem claro que achava legal o presidente ter dito a ele que não ia pagar, só pagaria quando tivesse a certeza. Acho que ali ele já cometeu um erro, mas de qualquer forma, todo esse problema que o Vasco passa, acho que Abel não tinha ideia do tamanho que era. Por isso ele está chateado, está irritado, não conseguiu os jogadores que ele pediu, não conseguiu dar ritmo ao time e, ao que parece, está irritado porque não está conseguindo fazer o seu trabalho. Vamos esperar. Enquanto as peças não se entrosam, enquanto os dois lados não conversam, a torcida do Vasco espera. E olha,
São 20 anos de espera. Muita gente acha que o desempenho do Abel, e eu tô olhando aqui, porque essa caixinha preta significa eu de preto, e já já vocês vão ver tanto o JP escofando como o Emerson também de preto, que o canal, de alguma forma, está muito triste com tudo isso que está acontecendo. Mas será que é só a tristeza de torcedor ou há embasamento? O JP Escofano vai trazer uma ótima estatística que mostra que talvez todos nós tenhamos razão para esse descontentamento. Os números dos últimos treinadores do Vasco em relação a desempenho. Conta daí, JP, bom dia. Fala, Flávio, um bom dia gigante para você. Então hoje você me chamou aqui e me deu a seguinte missão: compara o aproveitamento do Abel com os outros treinadores do Vasco. Então, Flávio, o Abel tem 14 jogos no Vasco, são 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Esse aproveitamento é um pouco mais de 40%. Antes do jogo contra o Fluminense, o Abel tinha 43,5% mais ou menos de aproveitamento, e esse número com a derrota caiu um pouco. Esse aproveitamento dele se aproxima muito do aproveitamento do Jorginho. Em 10 jogos do Vasco teve 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Sim, o número de derrotas dos dois são iguais. E o Jorginho teve 43,3% de aproveitamento. Lembrando que foram 10 jogos, logo depois o Jorginho foi demitido nessa segunda passagem. Porém, o treinador tem o melhor aproveitamento no Vasco, na gestão Alexandre Campelo, já que a gente vai comparar todos, é o Zé Ricardo, que tem 52,7% de aproveitamento. O Zé tem 50 jogos, conquistou 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Mas vale lembrar que os números do Zé Ricardo são grandes e ele não começou na gestão Campelo, ele começou um pouquinho antes. Ele começou na gestão Eurico, comandando o time naquele Campeonato Brasileiro. Logo depois ele se demitiu, veio o Jorginho, e depois do Jorginho veio o Alberto Valentim, que tem números muito interessantes, porém inflados pelo Campeonato Carioca que ele jogou com o Vasco. O Alberto Valentim tem 50,4% de aproveitamento e foram 43 jogos com 18 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Mas o último treinador antes do Abel foi o Vanderlei Luxemburgo, que tem um aproveitamento ainda melhor, jogando mais competitivamente, se assim a gente pode falar, já que o Vanderlei só dirigiu o time no Campeonato Brasileiro. O Vanderlei Luxemburgo fez 37 partidas com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, fazendo 51,3% de aproveitamento. Eu tô olhando para baixo, que eu tô conferindo aqui a minha colinha, Flávio. Então é isso, os números do Abel são bem baixos, e lembrando que o Abel também joga o Campeonato Carioca, coisa que o Alberto Valentim também jogou, mas conquistou um aproveitamento muito maior, que o time dele vencia no Campeonato Carioca, coisa que o Abel não vem fazendo regularmente. O Vasco tem 8 pontos na competição e corre risco sim de cair, mas você vai falar disso um pouco mais pra frente nesse Bom Dia Gigante. Valeu, Flávio, um abraço gigante pra você e tamo junto. Bom resto de bom dia aí pra você. Tchau, tchau. E se o Abel hoje pedir demissão ou for demitido, acontecer um acordo, que é uma situação que todos esperam, porque hoje vai acontecer também a definição se o Campeonato Carioca prossegue ou não. A Copa do Brasil está cancelada, não há jogo na próxima quarta-feira. Os jogadores se representam na terça-feira de manhã, como o próprio Abel disse na roda da reza para os jogadores. Mas se o Abel não ficar, quem são os favoritos? Quem são os treinadores badalados? O Emerson Rocha, todo paramentado de preto, também vai falar sobre esse assunto. Quais os favoritos? O perfil de cada um daqueles que podem vir a ser futuro treinador do Vasco caso Abel Braga caia no dia de hoje. Fala daí, Emerson. Bom dia. Beleza, Flávio, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo ligado nesse Bom Dia Gigante. Então, a gente vai fazer quase um top 5 de treinadores favoritos a assumir essa vaga, possível vaga de Abel Braga como técnico do Vasco da Gama. Para abrir, a gente fala sobre Thiago Largue, ele que como treinador tem experiência apenas no Atlético Mineiro em 2018. Treinador que tem 39 anos, nascido em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, e já fez até estágio com Pepe Guardiola no Bayern de Munique. É isso mesmo. Ele também foi analista de desempenho no Botafogo e na Seleção Brasileira em 2014 com Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira. Mas por enquanto ele está sem clube. Outro treinador que o Vasco pode tentar é Eduardo Barroca, treinador de 37 anos, carioca, nascido aqui no Rio de Janeiro e tem como passagens principalmente como treinador efetivo o Botafogo ano passado, o Atlético Goianiense também ano passado, o time que ele colocou na Série A do Campeonato Brasileiro,
Brasileiro e agora é o técnico do Coritiba, que também vai jogar a primeira divisão esse ano. É um treinador que tem muita experiência em divisões de base e já até foi auxiliar técnico de Doriva em 2015 no próprio Vasco da Gama. Outro treinador que o Vasco pode tentar aí é Zé Ricardo, treinador com 48 anos, também carioca, ele que tem muita experiência no futsal, treinador de times de futsal, depois passou pelas divisões de base do Flamengo até ser efetivado em 2016. Saiu do clube em 2017 para assumir justamente o Vasco, onde ele recolocou o Vasco depois de muitos anos na Libertadores da América. Saiu em 2018 para assumir times como Botafogo, Fortaleza e ano passado encerrou o ano como técnico do Internacional. Está sem clube, é um treinador possível para o Vasco da Gama. Outro treinador, até pedido por muitos torcedores, é o experiente Cuca, 56 anos, nasceu em Curitiba, no Paraná, é um treinador com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, é um treinador mais experiente dos outros três e tem um treinador que tem muita tarimba, tem muitos títulos, principalmente a Libertadores com o Atlético Mineiro e o Brasileirão com o Palmeiras. É um treinador que custa caro, é da primeira linha do futebol brasileiro, mas nada que uma conversa, uma boa negociação não faça o Cuca treinar o Vasco, já que ele nos bastidores já deixou algumas vezes a opinião dele de treinar o Vasco da Gama seria uma boa para ele. Vamos ver, é mais um treinador. E para fechar essas top 5, a gente fala de um treinador que a torcida vem falando muito nas redes sociais. O argentino Gabriel Reis, 41 anos. Ele que tem muita experiência como jogador em grandes clubes da Europa, como Manchester United, Roma, Paris Saint-Germain e até o Real Madrid. Ele se aposentou há poucos anos e começou a carreira de treinador em times da Argentina, como Godoy Cruz, também o Argentinos Júniors, onde colocou o time na primeira divisão do futebol argentino e até pouco tempo era o treinador do Vélez Sarsfield com um bom desempenho. Ele que saiu há uma semana desse clube, está sem clube e vários clubes do futebol mundial e também argentino e brasileiro já estão de olho nele. Gabriel Reis, 41 anos, também é um treinador que a torcida do Vasco vem colocando hashtag nas redes sociais. Pode ser uma boa? Eu acho meio difícil. Outra possibilidade também para fechar aqui o pacotão é que José Luiz Moreira, o novo vice-presidente do Vasco, esteve até pouco tempo em Portugal e quem sabe podia trazer também na mala um treinador português, já que treinadores portugueses estão bem cotados no futebol mundial. Pode ser uma possibilidade. Eu não acredito. Acredito mais nos 3 primeiros nomes que eu disse: Thiago Largue, Eduardo Barroca e Zé Ricardo como o novo treinador do Vasco. Vamos ver, vamos acompanhar todas as notícias aqui no canal Atenção Vascaínos. É com você, Flávio. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. A quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto, aroma, pureza e sabor. Hoje eu vou falar sobre José Luiz Moreira, o futuro vice de futebol do Vasco. Ele está na Europa há mais ou menos 10 dias, chegando de Portugal. A informação seria hoje, dia 16 de março. Mas ontem um grande cardeal do Vasco, amigo de longa data, me ligou pela manhã e me fez uma ressalva muito importante. Primeiro, a questão de que José Luiz Moreira botaria 20 milhões de reais. Me disse esse grande cardeal, muito próximo, amigo de José Luiz Moreira, a quem, é claro, me pediu sigilo. Flávio, a chance é nenhuma dele botar esse dinheiro. Mas ele fez uma outra ressalva, talvez muito importante para o momento. Zé Luiz Moreira, se aceitar o cargo, assumirá logo agora? E a pergunta é muito simples. Para alguém que esteve durante 10 dias em Portugal, no epicentro da Europa, onde muito do coronavírus está destruindo a vida cotidiana do pessoal do velho mundo, será que ele não precisaria passar por um exame? Uma quarentena? Não seria um risco o novo vice de futebol se aceitar, porque até agora também não sabemos, assumir imediatamente esse cargo?
Olha, o Vasco anda numa fase tão complicada que é bom que Zé Luiz faça sim o exame. Porque do jeito que as coisas estão, era só o que faltava. O Vasco perder pessoas, perder jogadores, membros da comissão técnica por conta de coronavírus. Por falta apenas de um mínimo de cuidado e de zelo. Ainda mais quando nós temos um médico como presidente. É bom que o Vasco fuja desse vexame. Foi a quentinha do dia. Oferecimento do Café do Alto. Aroma, pureza e sabor. Para concluir, eu quero pedir desculpas a você. Eu realmente não gosto de fazer um vídeo sem ter informações, sem ter notícias. Gostaria muito de informar a vocês. Mas olha, é muito difícil hoje o Vasco da Gama viver essa situação sem ter respingos. Eu quero me desculpar porque é um esforço diário ter notícias e ter vídeos para que você que gosta tanto do nosso trabalho possa continuar gostando. Mas olha, é um trabalho duro. A gente tem pensado muito o quão difícil e também prazeroso é o nosso trabalho. E a gente espera que o Vasco possa melhorar. Mas eu queria dar duas informações. Bom, hoje de manhã acontece uma reunião na FERJ para definir aquilo que os dirigentes do futebol carioca, que gostam de fazer um campeonato em que somente um time joga no Maracanã, vão decidir se o campeonato para ou não. Tarde, né? E o segundo aspecto, que também envolve o Campeonato Carioca. É inacreditável. O Vasco pode disputar a seletiva ano que vem. Caros amigos. O Vasco hoje é o 9º colocado, faz a sua pior campanha. Bateu a campanha de 2006, quando o técnico era Renato Portaluppi, o Vasco foi 8º. O Vasco tem 8 pontos ganhos. Atrás do Vasco estão o Resende, o Macaé e o último colocado, que é o único que cai para disputar a seletiva em 2021. Hoje, o último colocado é a Cabo Friense com 3 pontos. 3 pontos conquistados numa vitória sobre o Vasco. O pior time do Carioca ganhou do Vasco dentro de São Januário. E o Vasco vai ter que enfrentar Macaé e Madureira, precisando vencer, ou pelo menos pontuar, porque a Cabo Friense, mesmo pegando Botafogo e Bangu fora de casa, se vencer e o Vasco não vencer os seus 2 jogos, o Vasco fica em último lugar no campeonato do estado do Rio de Janeiro. É um alarmismo? Não. É uma realidade. Igual ao coronavírus. Poderia dizer que o Vasco hoje também está numa pandemia. Um bom dia a todos vocês. Se cuidem. Logo mais tem a nossa live na nossa casa. Fique na sua casa. Evite sair. Evite contato. É sério. É muito sério o que está acontecendo hoje no mundo. Tchau, turma!